Olá, meu nome é Rafael, sou aluno da Faculdade de Tecnologia da Unicamp Limeira. Esse vídeo é uma apresentação da disciplina FT043A, Tópicos em Tecnologia para Informação 1, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, sob a orientação das professoras doutora Marli Hernandes e doutora Ieda Hidalgo. Os alunos que desenvolveram esse trabalho são Robson Rodrigues e Rafael de Almeida. O objetivo principal desse trabalho é mostrar a resolução de problemas de pesquisa operacional utilizando a ferramenta Solver do Excel. O exercício que vamos resolver como exemplo é o exercício 3.11, retirado do livro Modelagem de Planilha e Análise de Decisão, uma introdução prática a Business Analytics. Este exercício apresenta como objetivo determinar a quantidade de alqueires de cada pomar que devem ser enviados para cada instalação de processamento de uma empresa, de modo a minimizar o número total de alqueires milhas. Aqui temos um descritivo do cenário da empresa, que possui 3 grandes pomares no estado da Flórida, sendo um na cidade de Mandoura, um em Eustis e um em Clermont. Em seguida, temos o número de alqueires de fruta em estoque nos pomares já citados. Também descreve a capacidade de processamento das 3 unidades da empresa, em Ocala, Orlando e Leesburg. Por fim, temos aqui a distância em milhas entre pomares e fábricas e seus respectivos valores. Com essas informações e as restrições modeladas, podemos resolver o problema de forma analítica, por meio de gráfico ou utilizando a ferramenta Solver do Excel. Neste vídeo, vamos apresentar a resolução do exercício na versão Microsoft Office 2010. Para facilitar, já inserimos aqui em nossa planilha as informações de distância em milhas entre pomares e fábricas, também as informações de estoque de cada pomar e as informações de capacidade de processamento de cada unidade, conforme vimos aqui no cenário proposto aqui pelo exercício, também na tabela de distância em milhas entre pomares e fábricas. Porém, antes de iniciar a resolução do exercício, vamos habilitar a ferramenta Solver em nosso Excel. Na versão 2010 do Office, vamos em Arquivo, em seguida em Opções, na janela aberta, seguimos para Suplementos, em Gerenciar, clique em Ir. Em seguida, habilite a opção Solver e clique em OK. Pronto, já temos a ferramenta instalada. A ferramenta Solver pode ser encontrada no menu Dados, na opção Solver, na seção Análise. Vamos à resolução do exercício. O primeiro passo, então, é criar um conjunto de variáveis de decisão. Para isso, vou copiar os valores das células que contêm os pomares e as unidades de processamento cítrico da empresa. Em seguida, vamos criar essas variáveis de decisão. Então, o primeiro elemento podemos chamar de x11, o próximo x21, em seguida x31, na segunda coluna x12 e assim por diante. Próximo passo é inserirmos as nossas restrições.
Vou informar aqui definição de restrições. Vamos formatar aqui. E a nossa primeira restrição será uma restrição de capacidade. Vamos iniciar com a restrição de capacidade da unidade de Ocala, que é de 200 mil. Então, como vai ficar essa restrição? Temos aqui as informações de Ocala, então vamos inserir nessa célula x11 mais x21 mais x31. Aqui ao lado vamos colocar o sinal de menor e igual e ao lado o valor de 200 mil. Vamos só ajustar aqui a formatação. E incluir aqui restrição de capacidade para Ocala. Muito bem. Vamos dar sequência aqui e inserir as demais restrições. Agora, para a unidade de Orlando, temos uma restrição de 600 mil. E agora incluímos a restrição para Leesburg. Também sinal de menor ou igual, valor de 225 mil. Muito bem. Na sequência, vamos definir as restrições de fornecimento, ou seja, o estoque limite de cada pomar. No pomar em Moldora, temos uma produção de 275 mil. Então, vamos inserir. Para Moldora, temos essa linha. Inserimos então x11 mais x12 mais x13. Sinal de menor ou igual e valor de 275 mil. Inserimos aqui fornecimento disponível em Moldora. E continuamos inserindo as demais restrições para Eustis e Clermont. Por fim aqui, inserimos os dados para Clermont. $300 mil. Por fim, adicionamos mais uma restrição, que é a restrição de não negatividade, uma restrição comum em problemas desse tipo. Vou inserir aqui uma variável, sinal de maior e igual, e o valor 0. Vou incluir aqui a informação não negatividade. Para continuar a modelagem do nosso problema,
precisamos definir a nossa função objetivo. Vou inserir aqui a informação, função objetivo. E a nossa função objetivo, nesse problema, ele tem o objetivo de minimizar a distância em milhas entre as unidades de processamento e os pomares. Então, como vai ficar a nossa função? Min z igual. Temos aqui a distância em milhas entre os pomares e unidades. Esses valores foram substituídos aqui para essa representação utilizando essa nomenclatura. Então, vamos manter essa nomenclatura aqui, totalizando os valores. Temos então 21x11 mais 50x12 mais 40x13 mais 35x21 mais 30x22 mais 22x23 mais 55x31 mais 20x32 e 25x33. Vamos formatar aqui rapidamente. Opa! Formatar para cá, né? Muito bem. Com isso, o nosso problema já está modelado. Temos as nossas variáveis de decisão, temos as restrições e temos também a nossa função objetiva. O próximo passo é a gente criar uma tabela com essas informações e restrições e também com espaços, ou seja, células, para que os valores das nossas variáveis de decisões sejam alterados. Então, vamos copiar aqui algumas informações para facilitar. Aqui temos a quantidade recebida e a capacidade. Então, copiamos esses valores para cá. Aqui colocamos a capacidade enviada. E a capacidade disponível. Fazer uma formatação aqui também. Muito bem. O total dos valores recebidos em Ocala vai somar os valores aqui em nossas variáveis de decisão. Então, para fazer esse total, utilizaremos a função soma. Vamos selecionar aqui os valores da unidade de processamento de Ocala e fechamos a função.
Essa função ela pode ser copiada aqui para as células ao lado. Veja aqui, o Excel ele vai indicar as células corretas. Pronto. Na capacidade disponível, vamos copiar os valores relativos aos pomares. Selecionar aqui os valores apenas. E na capacidade de enviado também teremos a totalização das quantias enviadas de cada pomar para cada unidade. Então, também utilizaremos a função soma do Excel, somando os valores aqui totais do pomar que irá para cada unidade de processamento. Também podemos copiar essa função para as demais células abaixo. Por fim, também vamos incluir aqui embaixo o total de distância. Esse total de distância é a nossa função objetivo. Para o total da distância, vamos retornar aqui a ideia da função objetivo, que é de minimizar a distância milha entre os pomares e as unidades de processamento. Nesse caso, então, utilizaremos a função somar produto. Função somar produto. Quais as células que teremos que indicar aqui no primeiro passo? Vamos indicar as células que o problema nos traz, que são as distâncias em milhas de cada pomar para cada unidade. Selecionaremos então esse conjunto de células, usamos o ponto e vírgula, e no segundo passo, as células que irão indicar os valores que serão alterados aqui em nossas variáveis de decisão, ou seja, quanto será encaminhado para cada unidade de processamento. Muito bem. O valor aqui é de 0, porque não inserimos ainda essas informações. E a nossa tabela está pronta. Agora que temos todas as informações do nosso problema, vamos à resolução do exercício utilizando a ferramenta Solver do Excel. Para isso, vamos aqui na guia Dados, na opção Solver. Lembrando que estou na versão 2010 do Microsoft Office. Na janela Parâmetros do Solver, precisamos definir as informações importantes do nosso problema para que ele possa processar a resolução. As informações importantes são a função objetivo, aqui em definir objetivo. Aqui em células variáveis, indicaremos as nossas variáveis de decisão. E em sujeito às restrições, as restrições que nós modelamos aqui em nossa planilha. Vamos ao preenchimento, então. Em definir objetivo, clicamos aqui e selecionamos a célula que contém o nosso resultado, ou seja, a nossa função objetivo. Vamos selecionar aqui, que é o total de distância. E esse total de distância, como o objetivo do problema é minimizar, incluímos aqui no Excel, então, entre essas três opções, que é a de maximizar, minimizar ou valor de. No nosso caso, o nosso problema, né, é minimizar, então mantemos aqui a opção minimizar. Em seguida, em alterando células variáveis, vamos selecionar as células que são as nossas variáveis de decisão. Ou seja, são as células que terão seus valores alterados pelo solver, a fim de que o objetivo do problema seja alcançado. Selecionamos então aqui esse conjunto de células. Vamos retornar aos parâmetros. E agora vamos incluir então as nossas restrições. Para as restrições, precisamos utilizar os botões de adicionar. Vamos clicar em adicionar. Nessa nova janela, então, indicamos
as células e os valores ao qual elas estão restritas. Vamos começar criando a restrição de capacidade. Clicamos aqui e selecionamos a quantidade de capacidade recebida. Segundo a nossa restrição, indica que capacidade menor ou igual a 200.000 no caso de Ocala. Então, manteremos o sinal aqui de menor ou igual. A restrição está aqui nas células de capacidade. Então, selecionamos esse conjunto de células, retornamos aqui, pronto. Então, temos que a restrição desse conjunto de células menor ou igual ao conjunto de células abaixo. Clico em adicionar. Vou fechar aqui para que retornemos aos parâmetros. E aqui podemos ver a nossa restrição. Vamos adicionar agora a segunda restrição, que é a restrição de fornecimento disponível para cada pomar. Selecionamos então as células de capacidade enviado. Vamos retornar aqui. Nesse caso, a capacidade ela precisa ser igual à disponibilidade de estoque de cada pomar. A ideia de ser igual é otimizar o estoque. Então, utilizamos o sinal de igual e em restrição selecionamos as células de capacidade disponível. Clico em adicionar. Vou fechar aqui. Pronto. Temos as nossas restrições. Há ainda, porém, mais uma restrição, que é a de não negatividade, conforme definimos aqui em nossa modelagem. Para de não negatividade, vamos clicar em adicionar, referência de célula, selecionamos as nossas células que são as variáveis de decisão, colocamos conforme a nossa modelagem aqui o sinal de maior ou igual e em restrição o valor 0. Ou seja, os valores das células de variáveis de decisão precisam ser maior ou igual a 0. Clicamos em adicionar, vou fechar e temos aqui as nossas restrições. O software do Excel, pelo menos nessa versão 2010, também dá a opção de habilitar ou não tornar variáveis irrestritas não negativas, que seria similar a essa restrição que nós criamos. Por fim, o solver nos permite selecionar vários métodos de solução. O método que iremos utilizar é o LP Simplex, por nosso problema se tratar de um problema de diagramação linear. Inserido todas essas informações, vamos clicar em resolver e pronto, o solver já encontrou uma solução para nós. Ele diz que todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Vamos mover um pouco a janela aqui. Percebemos então que ele chegou a um valor aqui para atender o objetivo do problema e lançou as alterações necessárias nas variáveis de decisões para que esse objetivo seja alcançado. As opções que temos é manter a solução do solver, ou seja, aceitamos essa solução, e restaurar os valores originais, volta à minha tabela aqui aos valores que estavam antes de eu utilizar o solver. Como para nós atendeu a todos os objetivos, todas as condições aqui estão sendo cumpridas, então o solver conseguiu resolver esse problema. Basta clicar em OK e pronto. Então é isso, pessoal. Conseguimos modelar aqui o nosso problema do exercício 3.11. Inserimos todas as informações necessárias em nossa planilha, montamos a nossa tabela e utilizamos o solver para resolver esse problema. Esperamos que tenham gostado, agradecemos a atenção
e qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!